Grampo, sargento e ângulo. Faça você mesmo passo a passo. Então eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo dessa ferramenta grampo, sargento em ângulo. Eu achei no mercado a um valor de 60 a 100 reais. Então com alguma sucata que de repente você tem em sua casa, você vai poder fazer sua um valor bem abaixo do mercado, né? Essa ferramenta que, para quem não conhece, é muito utilizada aí em marcenaria para poder fixar aquelas junção, né, na confecção de móveis. Para mim eu achei interessante, porque como eu às vezes mexo com solda e preciso de alguma peça para poder fixar, vamos supor aqui 2 barras de ferro que necessita ser soldada em um ângulo aí de 90 graus, então essa peça aqui ela vai ser bastante útil. Ela é fixa aqui pelos lados por esses parafusos e aqui você vai poder trabalhar. Então nessa minha aqui eu fiz um ajuste de maneira que esse sargento pode ser desmembrado e trabalhar individualmente. Através aqui desse parafuso que eu botei aqui, ela é travada, mas também pode ser destravada para ser usada aí de outras formas, em outras situações também. Então tá aqui, ela pode ser aberta e colocada aqui também nesse sentido, ou você pode sacar aqui esse parafuso dobradiça para poder trabalhar com eles separadamente. Então acredito que valha muito a pena perder um pouquinho de tempo e fazer uma peça dessa aí, né? Então vamos ao nosso passo a passo. Lista de materiais a serem utilizados. Basicamente é esse aí que a gente vai estar usando, pessoal. Dois pedaços de metalon de 50 por 30, 2 parafusos grandes, um pequeno, uma dobradiça e 5 pedaços de cantoneiro de ferro. A medida dele é de 4 centímetros. A largura você vai estabelecer de acordo com a sua necessidade. A gente vai estar começando aqui os 2 pedaços de metalon. A gente vai estar usando o esquadro aqui. Você percebe que tem a medida de 12 centímetros mais ou menos. A gente vai estar fazendo aqui um corte diagonal, usando aqui o nosso esquadro, marcando com a canetinha. A gente vai fazer esse mesmo corte nas 2 peças. Vai ficar nesse sentido aqui. Então estou usando aqui a minha amostra para poder fazer esse trabalho. Peça que tem me ajudado bastante. Então basicamente a montagem vai ser essa. Temos aqui essas 2 chapas que a gente cortou, fazendo aqui esse corte diagonal, que ela vai ser unida nesse sentido aqui. Essa peça que, para dar um suporte de um esquadro de um ângulo de 90 graus, vai ser fixado em uma dessas 2 chapas, de maneira que ela vai dar esse suporte aqui nessa extremidade da peça para favorecer o ângulo de 90 graus aqui também, aqui na parte de cima. Essa peça aqui, essa dobradiça, vai ser colocada aqui para poder dar mobilidade na peça de abrir e fechar. Depois vai estar colocando aqui o sargento, praticamente dito, vai ser chumbado nessa chapa, que dessa forma, e aqui o parafuso de fixação dessa pau vai ser chumbada aqui, vou fazer um furo para poder travar a peça nessa parte aqui, pegando de cima para baixo. Do lado de cá também vai ser feita a mesma coisa. E aqui, para evitar que essa peça fique abrindo e fechando, a gente vai estar colocando aqui esse parafuso para poder travar aqui essa extremidade aqui desse pino, né? Vamos dizer assim, que a gente vai estar colocando aqui. Então, qual a utilidade da dobradiça? É de poder abrir essa peça para poder utilizar o sargento de forma independente. De repente, até tirando aqui esse pino dessa dobradiça, a peça fica independente para ser usada em outras ocasiões aí, né?
Então, essa é a ideia. Vamos para o processo de soldagem. Vamos fazer a perfuração também aqui em uma dessas chapas e soldar o parafuso para que ela possa correr aqui, deixando sempre essa parte aqui livre. A soldagem vai ser feita nessas extremidades, mas essa parte onde vai ser fixada as peças vai ficar totalmente livre de solda ou qualquer respingo. Então, pessoal, como eu tinha explicado, esse aqui vai ser, olhando de forma independente, esse aqui vai ser um do sargento, que ele vai ser soldado naquela chapa aqui dessa maneira. Então aqui eu fiz essa cabo aqui com a serra, que é para nós poder soldar esse parafuso aqui, que é o que vai dar a pressão na peça aqui, ó. Você vai girar aqui. Então nossa etapa agora vai ser o que? Vai ser soldar esse parafuso aqui nessa parte de cima. Eu optei por essa parte de cima para poder essa parte aqui ficar totalmente livre, para poder ter mais opção de prender peças mais largas. Então eu coloquei aqui um parafuso em cima, uma porca em cima e outro embaixo, e coloquei ela aqui para poder travar. Vamos fazer agora, vai ser o seguinte: vai ser soldar aqui em volta, para que essa porca aqui fica fixa. Essa aqui de baixo não, depois ela vai ser solta novamente. Então, fazer o processo de soldagem. Então prendi a peça aqui, já usando aqui um jacarezinho. Aqui eu vou aproveitar essa base aqui dessa mesa para poder fazer a solda aqui em volta. Então eu vou precisar dessas duas peças, desses dois sargentos aqui, fixo um no outro, os dois corpos aqui fixos, que é para nós poder chumbar lá naquela chapa. Então coloquei ele aqui numa superfície plana, uma pedra de mar, para nós poder fazer essa soldagem. Vai ser uma soldagem bastante leve mesmo, um pontinho bem pequeno, bem raso, somente para deixar a peça fixa, né? Porque na realidade eu quero deixar isso aqui o mais livre possível, sem solda, que é para poder comportar bem as peças que vão ser fixadas aqui. Então vou fazer uma soldagem aqui agora dos dois lados para dar essa fixação. Agora vou fazer a soldagem dessa chapa que vai dar o suporte aqui para o ângulo de 90 graus. Então, essa parte que ela não vai ser soldada, somente essa daqui. Então vou juntar essas peças dessa forma aqui. Vou fazer a aplicação da solda bem aqui, ó. Vou deixar a peça bem unida para poder fazer isso.
Eu já me adiantei e coloquei aqui a dobradiça. Eu tô aqui sozinho, então ficou difícil gravar e segurar a peça. Então agora o próximo passo é esse aqui. Depois de ter soldado esse suporte aqui, vamos colocar um parafuso aqui para poder travar aí, para ele não abrir e deixar esse ângulo aqui, né? Isso vamos fazer. Depois nós vamos estar colocando o sargento aqui dos dois lados para poder finalizar esse nosso trabalho. Então, para esse parafuso aqui, eu resolvi fazer o seguinte, né? Ele vai ficar nessa posição. Eu coloquei ele aqui, retirei ele, fiz uma marcação aqui no meio com um prego para marcar onde é que fica o centro dele. Depois com a furadeira vou fazer o furo aqui para novamente fazer a solda desse parafuso, onde ele vai estar sendo transpassado aqui a chapa para poder fixar essa peça L aqui que vai travar todo esse canto. Então, vamos lá. Então tá aí, o furo já foi feito. Eu peguei já o parafuso que vai ser colocado aqui, coloquei ele até o final, não tá colocando aqui para poder fazer a soldagem em volta aqui dessa porca. Depois é só retirar o parafuso, essa parte que vai estar concluída. Então pessoal, vocês estão percebendo aí que o eletrodo está travando ali na peça. Isso está ocorrendo pelo seguinte, porque a amperagem da máquina está muito baixa. Está lá, se não me engano, em 80. Então eu vou estar aqui dando uma aumentada para 150 para melhorar. Então vocês vão sempre fazendo esse teste aí na máquina de vocês até chegar a obter um bom resultado aí na soldagem. Então o parafuso foi soldado e colocado essa peça aqui de bicicleta, que é para poder travar isso aqui. Então aqui ele abre, aqui ele fecha. Essa travinha aqui, ela trava aqui esses dois lados para não abrir. Agora o próximo passo é soldar o sargento aqui. Isso que vai auxiliar para quando nós colocar o esquadro, porque é crucial que os dois sargentos sendo colocados aqui dos dois lados formem o ângulo perfeito de 90 graus, para a gente vai estar usando aí o nosso esquadro. Então pessoal, a finalização aqui do nosso trabalho vai ser essa aqui. Eu já me adiantei, já terminei ela. Você vai pegar os dois sargentos e vai estar fixando nas extremidades aqui dessa placa aqui, desse L que a gente fez, esse L dobrável, né? Então você vai colocar ela aqui em cima e com o esquadro você vai, né, antes disso você vai fechar aqui bem fechadinho aquele parafuso que a gente colocou de travamento da peça. Você vai fechar ele bem, vai estar colocando aqui o esquadro, sempre acompanhando o máximo possível aqui esse L aqui dessa chapa, que é para nós poder fazer o processo de soldagem. Então, como eu disse, já me adiantei aqui, já fiz esse L e já soldei aqui em algumas partes, inclusive já está até lixado. Então vocês percebem que eu optei por deixar ele um pouco acima dessa chapa, que é para poder ainda dar uma soldada aqui em uma das extremidades, para poder dar um reforço na hora de prender a peça. Então vamos dar um banho de tinta nela agora aqui, vamos fazer um teste. Então tá aí fazendo um teste rápido aqui.
A gente vai estar usando aqui o nosso agente ângulo, deixando ele aqui fechadinho. Vamos estar usando aqui, simulando aqui uma soldagem de 2 chapas de ferro. Vamos supor que esteja aqui. A gente precisa fazer uma soldagem. Às vezes você ficar segurando a peça e soldar é muito difícil. Então, eu acredito que esse dispositivo vai me auxiliar bastante aí no que eu pretendo fazer. Então aqui é fixado aqui de um lado e do outro, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então o meu interesse em ter deixado essa brecha aqui, não sei se dá para vocês verem, é justamente se precisar fazer uma solda aqui nesses cantos para facilitar bastante. Então essa é uma aplicação. Você fazendo 4 peças dessa, você vai poder tranquilamente, como aqueles em marcenaria usado, colocar tábuas aqui para poder trabalhar ela, de repente colocar aquelas cantoneiras de fixação no meio para poder fazer de repente um armário aí, de repente até uma coisa maior. Então usando ele de forma independente, como eu havia dito, da forma convencional, você simplesmente removeria aqui essa peça, estaria usando da maneira que muita gente gosta de trabalhar com esse sargento. Principalmente em marcenaria, eu não conheço muito trabalho de marcenaria, mas eu acredito que eles usam aqui dessa maneira aqui, ó. É isso. Fixar alguma peça. Então, uma coisa que pode ser melhorada é isso aqui. Você colocar aqui na parte do parafuso, né, soldar alguma peça mais larga para poder agilizar na hora de fixar as peças. Você pode estar fazendo aqui também essa mordedura aqui do seu sargento maior. Você pode também estar unindo essa parte com a outra para deixar mais estreita. Eu deixei aqui mais aberto um pouco para poder ter a liberdade de trabalhar aqui esse canto de uma peça que for colocada aqui nessa junção aqui. Então você pode estar também, ao invés de usar essa peça com essa chapa aqui, que é muito grossa, você pode estar usando uma chapa fina, como se fosse somente essa parte aqui de cima, para poder fazer a fixação aí dos 2 sargentos. Aqui também você pode estar colocando um pino maior, uma dobradiça maior, para poder sacar, né? E de repente até um dispositivo aqui que facilite a remoção para poder trabalhar com eles dois separadamente. Uma outra coisa que pode ser trabalhada aqui também é que nesse parafuso você usar uma chapa mais larga para poder segurar melhor, abranger melhor aqui a peça que vai ser fixada aqui nesses cantos. Uma outra coisa, vocês percebem que aqui nessa lateral eu coloquei aqui essa dobradiça. Então você podia ter colocado ela maior, como se fosse uma dobradiça de porta, ia ficar esses 2 furos aqui ou mais disponível para você de repente fixar essa peça em uma mesa. Vamos supor que fosse maior, em uma mesa, para poder deixar ela uma peça fixa para você trabalhar o material que você vai estar usando aqui, seja madeira ou seja ferro.
Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Para mais detalhes, acesse lá o blog edmatar.blogspot.com ou inscreva-se no meu canal do YouTube. Abraço, fique com Deus, tudo de bom, fui.